Há um ano atrás eu decidi começar uma jornada, tentar aprender a correr uma maratona em um ano. E eu não corria nada, eu nem sabia correr, eu não sabia onde que eu tava me metendo. Por sorte, porque se eu soubesse, eu nunca teria entrado nessa maluquice. Oi, meu nome é Giovana, mas podem me chamar de Gibaji. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre várias coisas que eu quero aprender. E hoje eu vou falar sobre a minha jornada querendo aprender a correr uma maratona em um ano. Porque não podia ser fácil, né? E agora a gente tá chegando nos finalmente. A maratona tá logo ali, faltam só 3 meses. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês tudo que eu aprendi nesse um ano treinando. Pra você que quer começar a correr, ter a perspectiva de uma pessoa que não corria nada e agora treina 3 vezes por semana corrida e tá quase chegando numa meia maratona. Então, bora lá! Assim como muita gente, no ano novo de 2024 para 2025 eu coloquei várias metas, e uma delas era correr uma maratona. Mas por quê? Na verdade, o meu sonho é viver de YouTube. É poder fazer isso todo dia e aprender muitas coisas e conversar com muita gente e pesquisar muitas informações. E eu tenho muitos sonhos de vários esportes que eu quero fazer. Ginástica, balé, parkour, várias coisas. Mas eu decidi começar com a maratona. Por quê? Bom, a verdade é que eu não gosto de correr, eu não gosto de sol e eu não gosto de suor. Então eu decidi começar com o mais difícil pra realmente me provar que eu consigo. E depois que eu conseguir isso, tudo vai parecer muito mais fácil. Então, no começo do ano de 2025, eu fui atrás de um treinador. Mandei mensagem pra um monte de maratonista brasileiro perguntando se eles estariam dispostos a me treinar. E a maioria não respondeu, mas teve uma pessoa que me respondeu. Essa pessoa maravilhosa daqui. Ela disse que a minha ideia era muito ousada e um pouco maluca, mas toparia me treinar. Só que como ela fica em Floripa e eu sou aqui de Curitiba, não ia dar muito certo. Mas ela conhecia uma pessoa que talvez topasse essa ideia. O meu treinador, Marco Aurélio Piazza. Eu mandei mensagem pra ele viu essa ideia maluca e disse que topava. E na mesma semana que a gente conversou, eu já comecei meu treino. Então em mais ou menos 2 semanas a minha vida já virou de cabeça pra baixo. O que era apenas uma ideia maluca e um sonho, acabou virando realidade e já tinha um treinador, 3 treinos por semana e mudar minha vida inteira. Então antes de falar pra vocês o que eu aprendi nesse um ano correndo, algumas dicas e o que você pode fazer se você tá começando a correr agora, eu vou contar um pouquinho do que a corrida mudou na minha vida. Porque eu pensei que ia ser só um hobby, mas acabou mudando a minha vida inteira. Não vou mentir pra vocês que no começo não foi muita coisa. Como eu tinha esse objetivo de correr uma maratona em um ano, eu pensei que as coisas iriam mais rápidas, porque eu não tinha noção nenhuma como que era difícil correr uma maratona. Porque quando você vê uma pessoa correndo na rua, pelo menos pra mim, eu fico, nossa, parece tão tranquilo, é só ir lá e correr. Mas eu descobri que não é bem assim, não é tranquilo e não é só ir lá e correr. Eu não vou mentir pra vocês que o começo foi bem frustrante. Se você tá começando a correr agora, você deve estar passando por isso também. Que é tudo muito difícil, seu corpo fica pedindo pra você parar, ele insiste que você pare, mas você fala, não, vamos mais um pouquinho, vamos correr mais. E é muito difícil, principalmente que a conquista não vem de imediato. Então se você começar a correr essa semana com o objetivo de correr 5 km e você corre só 1, em uma semana isso não vai fazer diferença. Às vezes nem em um mês isso vai fazer diferença. Então no começo pode ser muito frustrante você correr todo dia e não mudar tanta coisa. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a ver as diferenças. Mas nem todas foram positivas. No começo eu tinha muita dor. E o motivo disso é porque meu corpo não sabia como correr. Ele nunca fez isso e ele não sabia como usar os músculos certos. E os músculos certos não tinham força pra me fazer correr. Então eu tive muita dor na minha canela, famoso canelite, pra quem corre sabe que isso é muito fácil de ter no começo. A panturrilha, o joelho, até meu ombro que é um pouco zicado começou a doer. A respiração, tudo doía. Era muito difícil no começo. E eu pensei, por que eu tô fazendo isso? Só dói, é muito cansativo. Por que eu tô fazendo isso? Mas a grande mudança veio quando essas dores se transformaram em força. Esses dias mesmo, depois de 12 meses correndo, foi quando eu realmente senti toda a evolução desses 12 meses. Eu tava na academia e eu acabei olhando a minha panturrilha. E eu fiquei tão feliz de ver que minha panturrilha tá começando a ficar definida. Pra quem corre sabe que todo corredor tem essa panturrilha definida. Mas no começo, a minha não era nada demais e ela ficava muito dolorida. Então eu fiquei tão feliz de ver que finalmente a minha dor passou a ser força. E não só na panturrilha, a minha coxa também, minha perna, o corpo inteiro tá bem mais forte desde que eu comecei a correr. Mas eu tive que passar por toda aquela dor até chegar aqui. Eu sei que esse processo pode ser muito menos dolorido, só que como eu tô fazendo isso muito mais rápido que o normal, em só um ano correr uma maratona, só pra vocês terem noção, tem gente que demora 3 anos pra conseguir correr uma maratona, então eu tô acelerando muito. Então
Então eu tive que tomar muito cuidado com dores e fazer um fortalecimento muito rápido. Outra coisa que a corrida mudou minha vida e que é bem significativo é que eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Quando eu comecei a correr, eu tava com essas várias dores. Mas uma dor que nunca passava, independente do tempo, era a minha respiração. Doía um pouco meu baço e parecia que meu nariz estava sempre entupido. Principalmente no inverno, que o nariz já fica entupido e eu não tava conseguindo respirar pelo nariz, só pela boca. Então eu fui no otorrino que disse que eu não tinha um desvio de septo. Eu tinha 2. Um na base e um aqui em cima. Então eu decidi fazer a cirurgia de desvio de septo. Não só por conta da corrida, mas também porque às vezes eu dormia com a boca aberta. Então se não fosse a corrida, eu nunca ia saber que eu tinha desvio de septo e que seria algo bom. Então eu decidi fazer a cirurgia e hoje em dia meu nariz é retinho, o que me ajudou bastante na respiração. Mas às vezes eu ainda respiro pela boca porque eu ainda tenho rinite. Mas de tudo que a corrida mudou na minha vida, a verdade é que ele fez eu perceber as coisas que estavam de errado na minha vida. Então minha respiração, o meu sono, a minha alimentação, o meu fortalecimento. Então todas essas coisas, principalmente eu que tô fazendo um treino bem intensivo, eles fazem muita diferença. E no começo eu não tava me preocupando com nenhuma delas, mas quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui me preocupando com essas coisas. Então, diferente no começo, um ano depois, eu melhorei muito a minha alimentação. Antes de eu começar a correr, eu comia muita porcaria. Miojo, salgadinhos, bolacha recheada, pão, um monte de coisa sem controle nenhum. Mas como eu nunca tive problema de peso e nem de saúde, eu nunca me preocupei muito com essas coisas. Mas eu percebi que para fazer um exercício de alto rendimento, você precisa comer bem. Porque senão você fica cansado o dia inteiro, porque você não tem energia para repor toda a energia que você gastou na corrida. Você não consegue construir músculos, porque você não tem peso para construir músculos. E no geral, tudo fica mais difícil. E para mim foi muito complicado, porque eu nunca fui de comer saudável. Porque eu nunca precisei. Mas depois que eu comecei a correr maratona, eu foquei bastante em ter 3 refeições por dia, almoço, café da manhã e jantar, comer mais proteína e carboidratos e cuidar bastante da alimentação. No começo foi muito difícil, porque principalmente à noite dá uma vontade de só fazer um miojo, ao invés de esquentar alguma comida ou cozinhar alguma coisa. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando com essa nova dieta. Inclusive, meu corpo começou a pedir por essa nova dieta. Ao invés de ficar com aquela vontade de comer um miojo, às vezes eu fico com uma vontade de comer salada, o que era algo que nunca acontecia. E ontem mesmo eu tentei comer um miojo e eu acabei passando mal, porque eu já não tô mais acostumada com esse tipo de dieta. E o meu namorado é a própria prova viva disso. A gente tá junto há 4 anos e ele pede há 4 anos pra eu melhorar minha alimentação. E nunca aconteceu. E só agora que eu comecei a maratona que eu tô realmente cuidando da minha alimentação. Mas eu comecei a prestar muita atenção na qualidade do meu sono, porque se eu não dormisse bem, eu não conseguia recuperar o músculo, então ele ficava dolorido, e daí eu ia correr, e ele continuava dolorido, ele ficava dolorido a semana inteira, de uma semana pra outra, e tudo doía. Eu tenho esse reloginho que marca a pontuação do meu sono. Eu comecei a prestar muito mais atenção nisso depois que eu comecei a correr. Porque quando você dorme bem, os seus músculos se regeneram e você tem um fortalecimento melhor. Então eu fui percebendo que se eu não dormia bem, no dia seguinte eu acordava mal, com dor, não conseguia treinar direito. Então quando eu comecei a dormir melhor, essas dores melhoraram muito. E o que eu fiz pra começar a dormir melhor? Comecei a ler 1 hora antes de dormir, tentar desligar das telas e ter um sono bem regulado. Dormir às 10h30 e acordar 7h30. Mas esse eu ainda tenho muita dificuldade. Principalmente como eu trabalho em casa e faço o meu próprio horário, é muito difícil sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E é muito fácil quando você tá cansado só ficar scrollando nos shorts por horas. Então parar 1 hora antes pra ler um livro é bem complicado. E tem dias que eu tô dolorida, que eu não consigo dormir bem, e se eu durmo um dia mal, o resto vai pro brejo. Então é bem complicado, e esse eu ainda tenho bastante dificuldade. E outra coisa que eu mudei foi começar a academia. Antes eu fazia academia principalmente por fazer muitos esportes e também porque eu tenho um pouco de dor no meu ombro. Ele é um pouco zicado, é uma história muito longa e fica pra uma próxima vez. Mas eu fazia meio que uma academia genérica só pra ter um pouco de fortalecimento. Mas lá pelo mês 6 eu comecei a fazer um fortalecimento com um personal com o intuito de uma maratona. Então fortalecer o glúteo, panturrilha, posterior de perna, todas essas coisas pra corrida especificamente. E eu tive que tomar esse cuidado porque na corrida você usa todos os músculos. A panturrilha, posterior, canela, coxa, braços, costas, tudo. Então se eu não estiver bem, meu corpo vai sentir. Principalmente correndo distâncias mais longas, o seu corpo começa a falhar, a sentir muita dor e falar pra você desistir.
Então, se seu corpo não tá forte, é muito difícil correr. Então, começar a academia foi uma coisa que mudou todo o cenário. E essas foram as principais mudanças da parte física que a corrida trouxe. Mas ela trouxe muitas mudanças de hábitos e psicológicas. Uma coisa que eu nunca imaginei que a corrida ia me ajudar é com perseverança. Quando você tá correndo, principalmente distâncias mais longas, o seu corpo começa a acostumar. Mas daí começa a segunda parte mais difícil, que é combater a sua mente. Porque quando você tá correndo, fica muito difícil. E você começa a pensar, descansa um pouquinho. Você não precisa ir tão longe. Para um pouquinho, 1 segundo, não vai fazer mal. E é muito difícil essa batalha interna do seu cérebro falando pra você parar. Às vezes pedindo, implorando, falando, para, por favor. E você falando, não, eu vou continuar, eu sei que eu consigo, você ir contra a sua mente. Então a corrida trouxe muito isso pra mim. Até em situações que parecem nada a ver. Eu sou o tipo de pessoa que pensa muito mais do que o necessário. Então quando uma pessoa normal olha pra uma louça suja e pensa, caramba, eu tenho que ir lá lavar a louça, eu penso, nossa, eu tenho que levantar daqui, ir até a louça, passar detergente, passar nos pratos, guardar. É muita coisa. Só de pensar isso eu fico cansada, eu fico sentada no mesmo lugar porque eu não consigo. Então a corrida me ajudou muito a simplificar as coisas. Porque na corrida, se você ficar pensando demais, você desiste na hora. Então se você pensa num treino de 10 voltas de 300 metros, você fica, caramba, eu vou fazer essa volta, e daí eu paro, e daí eu vou fazer mais 9 vezes isso, é muita coisa. E eu comecei a pensar, eu vou fazer essa volta. Fazia a volta. Agora só mais uma, fazia mais uma. Agora só mais uma, fazer mais uma. Então eu simplifiquei tanto que eu conseguia terminar todas as voltas. E isso me ajudou na vida de inúmeras maneiras. Porque eu sou muito ansiosa e eu penso demais. Então se você também sofre com isso, talvez a corrida ajude bastante. Pelo menos me ajudou. E ainda nessa mesma conversa, a corrida me ajudou a não desistir e a importância do treino. Na corrida, tudo é constância e resultados. Eu ainda não gosto de correr. Eu acho muito chato, entediante, e eu não gosto de suor nem de sol. Só que pra mim o grande negócio da corrida são os resultados. É eu ir correr uns 5 km e pensar, caramba, eu podia ter feito um tempo melhor. Correr de novo e fazer um tempo melhor. E todos esses processos eu acho muito divertido. E ir melhorando aos poucos e ver que as coisas estão melhorando. Então a corrida me ensinou que mesmo sendo muito difícil as coisas, não dá pra desistir. Porque o resultado vem. Demora muito. E é muito sofrido. Mas quando o resultado vem, você não pensa em todos aqueles momentos ruins. Você só pensa naquele momento de vitória. E é tão bom. Isso me ajudou até mesmo com meus vídeos. Editando vídeos muito longos e difíceis que às vezes o resultado nem veio. Mas só de ter postado eles eu já fico muito orgulhosa. E a corrida me ajudou muito com isso. Agora que a gente falou como que a corrida mudou minha vida, vamos falar o que eu aprendi e como que eu posso ajudar vocês a começar a correr. A primeira coisa que eu aprendi é que é muito mais fácil correr com o acompanhamento. Quando eu comecei a correr, por mais ou menos 1 ou 2 semanas, eu tentei correr sozinho. Mas era muito difícil, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, como que eu melhorava e como que eu ia chegar aos 42 quilômetros. Eu pensei que era só eu correndo e aumentando a distância, mas eu percebi que não é isso. E com o acompanhamento ficou muito mais simples. Porque além de eu não ter que pensar o que fazer, porque já tem alguém que tá fazendo isso por mim, tem alguém sempre te incentivando a continuar. O que às vezes sozinho, se você decide parar, você só para. Mas se você tem um treinador, ele fala, não pare, venha mais 1 semana, vamos devagar. E ele vai te incentivando. E se você tá procurando um treinador, fica aqui o contato do meu treinador. Você pode conversar com ele e fazer um treino personalizado pro seu objetivo. Mas se esse não for o caso, tem vários treinos online que você pode seguir. O importante é ter um norte e saber pra onde que você quer ir. Porque sem isso, em 1 ou 2 semanas você vai desistir muito fácil. Outra coisa que eu percebi, que talvez não seja o seu foco, mas acaba acontecendo, é como existe uma comunidade da corrida. Tem muitas pessoas que são muito apaixonadas por corrida. Então, se você quiser começar a correr para conhecer novas pessoas, a corrida sempre tem gente. Pessoas que vão nas provas, pessoas que fazem os treinos, você sempre acaba encontrando uma pessoa. Então, se você quer ter mais amigos, conversar com pessoas diferentes e conhecer muitas pessoas, a corrida é uma ótima porta. E quanto mais você vai se profissionalizando, mais gente você conhece. Por exemplo, o meu treinador conhece todo mundo de corrida em Curitiba. Ele é a pessoa mais conectada que eu conheço. E se você tá começando a correr agora, aconteceu isso comigo, de ter dor no corpo inteiro. Dor em lugar que eu nem sabia que dava pra ter. Mas no começo eu posso te falar, foi infernal. Mas eu descobri alguns macetes que me ajudaram muito. Eu descobri que é uma ótima ajuda passar gelo onde tá doendo. Eu sei, é uma dica muito boba. Mas eu não tinha pensado nisso, de passar gelo no meu quadril. Mas ajudou demais. Às vezes tomar um banho gelado depois do treino ajuda muito também. E se você tiver com dor no pé, recomendo deixar de molho numa bacia com água quente, que ajuda muito, relaxa todo o corpo. E também respeitar o seu corpo. Se ele fala que tá dolorido,
ele tá dolorido. Não adianta você forçar que ele vai continuar doendo. Então tentar diminuir a dor, passar gelo, passar uma bolsa quente se precisar. Fazer o que o seu corpo precisa, porque ele sabe o que ele precisa. Só precisa ouvir. E tem mais dicas pra quem tá começando agora, mas isso vai ser um vídeo separado. Então não se esquece de se inscrever que daqui a pouco vem esse vídeo. E também sobre acessórios. Então se você quer saber quais acessórios usar pra correr, também fica ligado que daqui a pouco vem um vídeo por aí. Mas pra finalizar esse vídeo, vou falar um pouquinho da minha experiência nesse 1 ano. Eu aprendi muita coisa, mudei todos os meus hábitos, minha saúde, minha vida, ganhei peso, fiz cirurgia, conheci pessoas, participei de vários eventos e foram muitas coisas que a corrida me trouxe. Mas nem tudo foi um mar de rosas, algumas coisas foram bem frustrantes. Nesses últimos tempos, que eu tô quase chegando na maratona, eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu fui percebendo que existem pessoas muito bizarras no mundo da corrida, e eu comecei a me comparar. Eu comecei a seguir um monte de gente de corrida e tinha gente postando: acabei de terminar meus 10 km em 47 minutos. Eu fiquei, como assim, 47 minutos? Isso não faz sentido? Eu comecei a ficar nervosa, que eu não ia conseguir correr a maratona, porque tem essas pessoas bizarras. E tem gente no meu próprio treino que faz o treino num pace abaixo de 3, o que pra mim é inimaginável. Então foi muito difícil lidar com tudo isso. E pra mim o que ajudou é falar com gente que não corre. Quando eu falei pras pessoas que eu tava indo fazer uma corrida de 10 km, as pessoas, caramba, 10 km? Nossa, que legal, quanto tempo, caramba. Enquanto as pessoas da corrida ficavam, 10? Ah tá, foi meu treino de sábado. Então sair um pouquinho dessa bolha da corrida pode ser muito bom de vez em quando. Porque senão você começa a se comparar e tem muita ansiedade e é muita gente muito bizarra nesse mundo de corrida. E também, vindo de uma pessoa que não gosta de correr, eu percebi que tem como você se divertir. Teve um treino que eu tava sem dor nenhuma, porque geralmente a corrida traz um pouquinho de dor, volta e meia tem uma dor no joelho, no quadril, em qualquer lugar. Nesse dia eu tava zerada, nada doía, tava perfeito. Eu fui correr e eu não pensei em nada. Nada. Eu não tava pensando em dor, não tava pensando no cansaço, não tava pensando em nada. Tava só pensando em correr. Foi uma felicidade genuína de correr, uma diversão. Foi divertido correr. E eu tive esse sentimento de novo semana passada correndo numa prova de rua de 10 km. Eu percebi que eu gosto muito dessas provas de ruas, que eu posso correr em lugares que geralmente não dá pra correr. Eu já corri no aeroporto, no meio de uma rua super movimentada, dentro de uma faculdade, vários lugares que não dá pra correr normalmente. Então pra mim isso traz muita diversão. E eu percebi que se você não tem dor e você descobre o que você gosta na corrida, não precisa ser tão sofrido. É bem divertido. Então, a minha última dica pra vocês é: faça a corrida ser divertida. Pra mim, ajudou muito essas provas de rua e também deixar o treino mais divertido. Então eu gosto muito de ouvir música. Eu comecei a gostar de ouvir audiobook. Então quando eu vou fazer um treino de 16 km, eu coloco um audiobook e eu aproveito 2 horas e meia pra ouvir um livro. Então tudo isso fica muito mais divertido do que você ter que ficar olhando pro céu durante 2 horas enquanto você corre, o que eu acho bem chato. Então aprenda a deixar o treino mais divertido e também aprenda a se enganar um pouquinho. Ao invés de pensar, hoje eu vou fazer um treino de 16 km, pensa, vou fazer 5 km. Daí você faz 5. Quem faz 5 faz 10. Daí você faz 10. Quem faz 10 faz 15. Daí você faz 15. Só falta 1 km, vou fechar 16. Então, mesmo você sabendo que o seu treino é 16, você acaba enganando um pouco a mente de quanto que é o seu treino. Porque se você começar a pensar 16, você fica, nossa, 16 quilômetros, isso é muita coisa. Mas se você pensa, 5? 5 eu faço. Mais 5? Eu corri 5 agora, eu tô viva, então mais 5 vai. Sabe? Então começar a se iludir um pouquinho. Mas é isso, tem muito mais coisas que dava pra falar, mas esse vídeo já tá bem longo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre a minha história e sobre as minhas experiências. E se você quer saber alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários desse vídeo. E se você quer começar a correr, não esquece de dar uma olhada nos links aqui na descrição pra conversar com o meu treinador e com o meu personal. E se você gostou desse vídeo de mim e quiser fazer alguma coisa além de se inscrever, tá aqui o meu Live Pix. Já que esse canal ainda não é monetizado, eu crio esse Pix pra vocês poderem dar um incentivo pra mim e ajudar esse canal a crescer. Eu ficaria muito grata e muito feliz. Que é isso, só relembrando, like, comentário e compartilha. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.